Vou dar uma dica hoje de vendas sobre contato frio. Muitas vezes, para criar uma aproximação inicial com o seu cliente potencial, é muito interessante que você instigue a criatividade dessa pessoa, fazendo com que ela tenha interesse em marcar uma nova conversa com você. Nesse exemplo que eu coloquei agora aqui na tela, eu coloquei, na verdade, é um exemplo que deu muito certo e que eu acabei fechando um contrato com uma das maiores empresas do Brasil. É claro que eu não vou citar o nome do profissional que me respondeu, nem mesmo o nome da empresa e muito menos o mercado que ela atua. Mas eu coloquei esse exemplo só para vocês entenderem na prática o quanto, às vezes, pode ser simples realizar o contato inicial, fazendo com que você consiga despertar a criatividade deste cliente. Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui nesse e-mail. O primeiro é o assunto, né? Eu coloquei aqui uma dúvida. Então a pessoa que vai receber esse e-mail já pensa, uma dúvida sobre o quê, né? Então isso, de uma certa maneira, é um assunto que deixa o leque em aberto e acaba instigando a criatividade. Depois eu chamei ele pelo nome, ou seja, eu fiz um trabalho prévio de entender quem era essa pessoa e também qual é o e-mail dela. Para isso, teremos outros vídeos demonstrando ferramentas que são úteis para captura e rastreio de contatos de clientes potenciais. Tá? Então eu achei o nome e o e-mail e mandei um e-mail frio, ou seja, essa pessoa nunca me conheceu, nunca ouviu falar de mim na vida. Então, olá, boa tarde, tudo bem? Fiquei com uma dúvida. A empresa, né, aqui eu coloquei o X, a empresa monitora o indicador de satisfação de clientes Net Promoter Score de alguma maneira? Queremos aprender a compartilhar experiências sobre isso. O que eu estou dizendo? A gente trabalha com monitoramento da satisfação dos clientes. Então, na prática, se eu coloco essa informação logo de cara, eu já estou dizendo qual o problema que eu resolvo para esse cliente. Nesse caso, o indicador de satisfação de clientes Net Promoter Score já é uma marca que, de uma certa maneira, é bem consolidada e conhecida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, primeiro, eu não sabia se essa pessoa conhecia esses termos ou não. Por isso que eu fiz uma introdução sobre o que é o NPS, que é o Indicador de Satisfação de Clientes. E depois eu coloquei um termo mais técnico, que é o Net Promoter Score, mais instigativo, ou seja, mesmo se ela não conhecer, ela vai na internet procurar. Porque, de uma certa maneira, no linguajar que eu estou dizendo, seria um pressuposto que ela conhecesse. Então, eu coloquei aí o Net Promoter Score. Certamente, se ele for querer conhecer mais sobre o NPS, ele vai no Google e vai achar informação sobre o NPS. E quem produz esse conteúdo somos nós. Então, dessa maneira, há um looping, né? Ou seja, eu jogo uma isca e o cliente vai lá no Google e acha um conteúdo que eu mesmo produzi. Legal, então uma dúvida, você já monitora de alguma maneira, pense no seu negócio, né? Você já faz isso, você já rastreia isso, você já produz isso, você já tem essa funcionalidade, você já paga alguém para produzir marketing, vendas, tecnologia para você, não importa o que você faz. Tudo bem, na sequência, queremos aprender e compartilhar experiências sobre isso. Ou seja, a venda, eu não estou querendo, de uma maneira direta, querer vender algo. Eu quero aprender e compartilhar conhecimento. Se eles já medem, eu quero aprender um pouquinho com eles também. Não só trocar e levar o que a gente tem de conhecimento. E da mesma maneira, isso, na verdade, quando você, vamos dizer, se torna humilde desse ponto ao ponto de querer aprender, né, ela vai se sentir mais tranquila e seremos menos invasivos, né? A gente quer compartilhar e não só vender. Então, eu mando um abraço, um obrigado, os meus contatos embaixo, né, meu endereço, etc. Ou seja, essa pessoa nunca me viu na vida. Ela, às vezes, eu não sei se ela sabe o que eu estou dizendo de uma maneira clara. Então eu coloco uma linguagem mais introdutória, uma linguagem um pouco mais técnica, porque o nível da pessoa que fala com a gente na hora da venda também não é um nível básico, é um nível mais avançado. Ou seja, uma pessoa que tem pós-graduação, um estudo maior, ela já tem capacidade de entender, por exemplo, termos em inglês, esse tipo de coisa. E queremos aprender e compartilhar experiências sobre isso. Então, foi uma deixa que eu fiz no sentido de
trocar experiências e acabou sendo útil para, na sequência, eu ter um conhecimento, né, uma técnica de vendas mais agressiva. Porque essa pessoa me respondeu dizendo, olha, ainda não monitoramos, mas gostaríamos de entender melhor sobre isso. Então foi quando a gente marcou um call e a gente mostrou como a gente atuava. Inclusive em mercados, no mercado que ela atua e em empresas concorrentes. Então ela se sente um pouco na obrigação de não fazer ainda e querer fazer dentro de casa. Então fica a dica desse e-mail, cold e-mail, e-mail frio, cold contact, contato frio, para uma pessoa que nunca te viu ainda e que tem e que vai acabar querendo fazer uma parceria com você. Olha, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal. Eu vou postar várias outras dicas sobre vendas, principalmente vendas B2B, ou seja, negócios de empresas para empresas. E a gente tem uma série de eventos, uma série de cursos que serão ministrados e eu acho que você vai gostar muito. Um grande abraço, até lá.